que é essa brincadeira do copo, gente? Ela funciona? O que é esse tabuleiro chamado Ouija? Olá, pessoal. Aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês. Dessa vez eu vou falar da brincadeira do copo e do tabuleiro Ouija. O tabuleiro Ouija é uma superfície de madeira que possui letras de A a Z, números de 0 a 9 e símbolos indicando a lua e o sol. O indicador móvel em forma de seta, chamado também de prancheta, é utilizado para supostamente responder perguntas feitas pelos jogadores. Na cultura popular, isso começou bem aqui na década de 20, esses tabuleiros são considerados um portão espiritual, um portal espiritual, utilizado para entrar em contato com os mortos. Nada cientificamente revelado, a gente sabe. Como é que funciona esse tabuleiro? Os participantes colocam os dedos indicadores sobre esse indicador em prancha em formato de seta, para responder às perguntas. Então, todas as pessoas, ao mesmo tempo, colocam o dedo nessa seta, e essa seta se move pelas letras, formando palavras. E essas palavras são consideradas mensagens do além. Aí vocês perguntam, existe o componente comercial? Existe, porque, na verdade, esse nome Ouija é um nome registrado no Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Esse tabuleiro ele é registrado, ele tem patente. Então é claro que também há aí um viés comercial nesse negócio. E a palavra Ouija então passou a ser a designação geral desse tabuleiro. No Brasil existe uma variedade conhecida como brincadeira do copo ou jogo do copo, em que o copo faz às vezes aí desse indicador com seta. E existem também apoios, em forma de lápis para que as pessoas também façam esse apontamento para as letras ou números. Essa brincadeira, para vocês terem uma ideia, ela é tão comercial, tão interessante, que se vocês forem lá no Mercado Livre, vocês vão ver lá tabuleiros Ouija vendendo aí por R$70 cada um, preço em média que vocês podem encontrar. Nos anos 60, muitas pessoas ficaram obcecadas pelos tabuleiros de Ouija, a ponto de fazer as suas vendas crescerem mais do que qualquer outro jogo da época. No jogo de tabuleiro famoso da época, as vendas simplesmente explodiram. Hoje, com o recrudescimento dessas práticas ocultistas pelos jovens, principalmente aqui no Brasil, essa prática está ficando cada vez mais popular, talvez mais popular do que os anos 60. Esses tabuleiros, gente, foram originalmente desenvolvidos nos Estados Unidos por William e Isaac Fuld, por volta aí de 1900, para vocês verem como é que o negócio é antigo. E teve uma versão europeia, mais antiga um pouco, de 1850, também, mas bem parecida com a versão norte-americana. Mas na realidade, gente, o tabuleiro Ouija, ele ficou conhecido em 1848, mais ou menos, depois que as irmãs Fox são médiums famosas nos Estados Unidos, cuja biografia delas daria até um vídeo, gente. Tem uma história bastante polêmica, As irmãs Fox, na realidade, foram 3 mulheres que nos Estados Unidos tiveram um importante papel na criação do que a gente chama de moderno espiritualismo, As irmãs Fox, Edgar Cayce também, eles tiveram um grande papel nisso, nessa formatação desse espiritualismo, claro, junto com Allan Kardec. Mas Allan Kardec não é tão conhecido nos Estados Unidos quanto as irmãs Fox e Edgar Cayce. As irmãs Catherine, Leah e Margaret
são aí as conhecidas irmãs Fox. E essas irmãs fizeram sucesso durante muitos anos como médium que diziam aí possibilitar espíritos se manifestarem através de batidas. Essa coisa de você obter mensagens de espíritos através de batidas chama-se triptologia. Em 1888, a própria Margaret Fox ela alegou que essas batidas eram uma farsa. Aí no ano seguinte se retratou de novo da alegação, ou seja, esse tipo de diz que é e diz que não é, diz que é e diz que não é, acabou trazendo uma mancha muito grande na fama dessas irmãs Fox. E, é claro, elas disseram que essas batidas eram realmente manifestações mediúnicas. A gente sabe muito bem que não existe manifestação espiritual no plano material. O espírito não tem alcance. Assim como nós não temos alcance ao plano espiritual, o plano espiritual também não tem alcance ao plano material. O único ponto de união somos nós, seres humanos. Bom, o que as irmãs Fox têm a ver com a tábua de Ouija? Elas alegaram que contataram um vendedor que havia morrido anos antes e espalharam uma febre espiritualista nos Estados Unidos e na Europa. Há também indícios que o princípio teria sido aperfeiçoado por um espiritualista por volta de 1853, chamado Planchette, que teria inventado o tal indicador de madeira que é utilizado hoje, e que no Brasil ele é substituído pelo copo. Na realidade, gente, essa coisa de as pessoas colocarem o dedo nesse copo ou nesse apontador de madeira e esse apontador então formar frase com as palavras e atribuir essas palavras vindas aí de espíritos, ela é também corroborada por uma teoria chamada teoria do efeito ideomotor. Isso está explicado bem no meu vídeo Conhecendo a Radiestesia, que o link está aqui em cima. Vocês podem clicar agora, o vídeo para, vocês vão lá ver o vídeo e voltam para cá. Existem os céticos, não é? Que, como eu sempre digo nas lives, tudo depende da vontade e da mente do magista. Então, isso não funciona? Depende de quem está com o dedo, depende de uma série de coisas. Mas na maioria das vezes a gente pode explicar isso como sendo a vontade. Né? Alguns testes aí foram feitos utilizando pessoas vendadas, cujos resultados foram considerados aleatórios, gente. Ou seja, eles pegaram as pessoas, vendaram, mandaram colocar o dedo lá no indicador, e esses resultados foram resultados inconclusivos, ou seja, não teve palavra nenhuma, não houve nada. E que as pessoas que fizeram esse teste dizem então que há uma sugestão, da visão, você tem que olhar. Gente, a gente tem que entender o seguinte: como é que foi feito esse teste dito científico? Em que condições foram feitos esses testes? Será que foram exatamente as condições ideais que realmente poderiam causar uma manifestação espiritual? Ou essas condições de alguma forma bloquearam a manifestação espiritual? Eu sempre digo isso, gente, porque a gente deve respeitar a ciência, mas ela é tão ortodoxa quanto a magia. E também, como a magia, a ciência também não tem todas as respostas. Então a gente pode colocar isso aí na nossa caixinha de dúvidas. Dizem os magistas que esse tabuleiro é um instrumento paranormal e deve ser encarado com o devido respeito, sendo também o mais controverso método de comunicação com os espíritos, principalmente porque pode ser usado por qualquer um, sem qualquer preparo ou cuidado especial. Assim, seu uso não é recomendado, pois pode provocar fenômenos mediúnicos sem a presença, gente, de um médium experiente. Existe, gente, diversas histórias por aí dizendo que o uso do tabuleiro é inofensivo e outras contando fatos mirabolantes desse artefato, no bom e no mau sentido. Existem também, gente, pela internet, diversos sites que simulam uma tábua Ouija. Aí você
se pergunta, pô, peraí, eu chego na internet, saio perguntando e o site me responde como se fosse uma tábua de Ouija, né? Por favor, gente, não entrem nessa, né? Se vocês querem brincar como um joguinho, tudo bem. Mas a internet, é claro, não vai simular uma tábua de Ouija. Tá vendo, gente, um crescimento muito grande aí de práticas, não só de Ouija, mas de toda sorte de magias, principalmente de magia goética entre os jovens. Eu recebo diariamente relatos de pessoas que tiveram sérios problemas com o uso dessa e de outras magias sem o devido preparo. A tábua de Ouija, gente, ela é uma coisa que não se conhece direito. O que se tem feito na tábua de Ouija, até agora, não é um estudo sério. O que tem sido feito na tábua de Ouija é a ciência tentando desacreditar e a magia tentando fazer desacreditar. Quer dizer, não há nenhum estudo neutro no sentido de dizer se realmente a tábua ela é uma enganação ou se é um fato. Não existe nenhum estudo ainda sério sobre isso. A ciência quer desacreditar a todo custo e a magia quer fazer acreditar a todo custo. Então, todos os estudos são viciados, gente. A gente tem que entender isso. Se vocês comprarem a tábua de Ouija que vende por aí, colocarem o dedo no copo, você e mais um monte de gente, e o copo formar palavras, não quer dizer que seja alguma coisa dita pelo mundo espiritual. Pode ser que sim, pode ser que não. Existem várias explicações dizendo que isso não é verdade, que isso tem outras razões, o próprio efeito ideomotor diz isso, e tem aí teorias ocultistas dizendo que é verdade. Eu recebo, gente, diariamente, relatos de pessoas que tiveram sérios problemas com o uso dessa e de outras magias sem o devido preparo. Gente, como sempre eu digo, o livre-arbítrio é seu. Vida longa e próspera, Ailton Alt.